Boa tarde, pessoal. Nós todos aqui já sabemos de toda essa rotina que nós temos de fazer o nosso DDS para abordar sobre um pouquinho sobre a segurança do trabalho, sobre o dia a dia na empresa e também dar algumas instruções a respeito de coisas que nós já temos percebido. Como todos aqui já sabem, na nossa empresa existe uma política. Desde o momento que nós fomos empregados, já nos tem falado essa política, essa ética dessa empresa, que é em questão sobre o consumo de bebidas alcoólicas, né? Nós já sabemos que os donos dessa empresa, que é uma família que preza muito pelo não consumo de bebidas alcoólicas, muito relacionada devido a seus parentes, que tinham um problema, eram alcoólatras, então eles já tinham um pouco disso, e também devido a querer zelar pela segurança de vocês. Por estarmos muito longe de casa, muitas vezes a gente tende a desenvolver alguns vícios com mais facilidade. E nós aqui que estamos trabalhando nessa base, às vezes passamos 30 dias por aqui, e é necessário, às vezes a gente se sente mais necessitado de ter um consumo de bebida, de beber ou de fazer qualquer outra coisa, certo? Não quero dizer exatamente isso. Mas que nós devemos, primeiramente, zelar pela ética da empresa e, outra coisa, também zelar pela própria saúde e segurança de vocês. Eu já venho visto, muitas vezes, alguns dos trabalhadores que têm trabalhado e, ao mesmo tempo, têm consumido essa bebida alcoólica, como o nosso amigo que estava manipulando um dia desse uma máquina ela é um tanto que um acidente com ela pode ser fatal, e ele estava com uma garrafinha de cachaça do lado. E essa máquina não era só fatal para ele, também era fatal para todos os nossos colegas, todos que estavam trabalhando juntamente com ele. Então, a gente tem que ter bastante atenção com isso, pois, assim como a lei seca existe para o trânsito, também ela vai existir aqui para nós, só que no horário de trabalho. Por favor, não vamos tornar o horário em que nós estamos em ofício, executando nossas tarefas, somente deixar um tanto banal, pois quando a gente está consumindo, não é somente a nossa produção que está baixando, é também a nossa segurança. Porque quando existe um certo nível de álcool no nosso sangue, a nossa tensão abaixa, nossos reflexos ficam piores, e isso facilmente pode causar um acidente. E na hora de nós reagirmos a isso, vai ter problemas. O mesmo se aplica a outras coisas, como o uso de celulares durante o tempo de serviço. É necessário que nós, sempre que vamos exercer uma tarefa, exercer ela com a melhor atenção e a melhor dedicação possível, evitando o máximo possível de distrações. Porque, por exemplo, vamos supor um soldador. Se ele for se distrair durante o seu trabalho, ele pode fazer uma solda errada, pode simplesmente cortar uma peça ponta a ponta ou fazer uma solda muito grossa, o que pode ser ruim para o que ele quer realmente fazer. Sem contar o operador do mundo, que pode simplesmente esmagar uma outra pessoa com o mundo, certo? Nós sempre devemos fazer nossas atividades com o máximo de dedicação e também atenção possível, porque qualquer distração, qualquer momento que a gente simplesmente vá ser levado pelo momento para fazer alguma coisa por diversão, pode nos trazer um acidente que pode ser tanto pequeno quanto ser uma coisa muito grave, certo? Assim como quando o motorista ele está no seu horário de serviço, ele não pode ter consumido bebida alcoólica, por favor, também não consuma, certo?
vocês não estão violando somente a ética da empresa, vocês estariam também trazendo graves riscos à saúde de vocês, certo? Qualquer um aqui, devido a estar distraído, pode estar exercendo qualquer uma de suas atividades, seja no operacional, diretamente com as máquinas, seja no administrativo. Nós não podemos fazer nosso serviço enquanto alcoolizados devido a isso. Okay? E se for usar, se for beber, que faça isso fora do horário de serviço, certo? Existem momentos mais ideais para isso, de fora do horário de serviço. Até porque nós não queremos ter que demitir ninguém. E você pode, inclusive, ser demitido por justa causa, pois você estaria trazendo risco a outras pessoas. E também, devido à ética da nossa empresa, a gente não quer fazer isso, certo? Não queremos simplesmente demitir a pessoa, mesmo que ele seja um bom funcionário, porque ele tem falhado com a ética em si da empresa. Nós queremos, muitos de vocês foram contratados não somente por serem os melhores da área, mas também pois tiveram o certo desejo de ajudarem vocês, certo? Então, por favor, vamos cumprir exatamente isso que foi instruído, desde o momento que vocês vieram aqui para a base. E é isso. Vou passar aqui a voz para Rian, para ele fazer mais considerações. Senhores e senhoras, boa tarde. Meu nome é Rian, como bem Gabriel exemplificou e falou, né, trouxe sobre um pouco sobre o que a gente vai trabalhar aqui hoje, né, sobre algumas políticas de privacidade, sobre algumas regras, sobre alguns códigos de ética, né, que a própria empresa impõe e sobre o que a gente deve tratar, né, para falar sobre um pouco dos cuidados de vocês, dos cuidados que a empresa tem com vocês e os cuidados que o próprio trabalho exige. Bom, o nosso tema, como o Gabriel abordou, né, seria um pouco sobre esse momento de tentar ter o mínimo de distração, né, principalmente aí no campo operacional, voltado aí para a questão das bebidas alcoólicas, senhores. A gente sabe o que as bebidas alcoólicas elas fazem e o que elas influenciam a te fazer dentro do campo operacional, a cada um de vocês. As bebidas elas podem te deixar um pouco mais dispersos, principalmente nesse campo operacional aí, para quem está mexendo com os dutos, né, com alguns tubos de rastros, né, nessa produção. Então, a gente tem que nos mantermos sempre atentos, com olhos bem abertos, e pensar sempre no coletivo, quando você está embriagado ou quando você não cumpre com as diretrizes da nossa empresa, você não está colocando simplesmente a sua vida em risco. Você está colocando a vida de você, sua vida, e a vida de seus companheiros que estão ali de frente com o trabalho ali junto de vocês. Quando vocês vão movimentar uma coluna, vocês têm que ter muita atenção. A coluna, ela pesa muito. Então, o engaste de uma maneira irregular, o engaste de uma maneira errada, principalmente pelo o momento alcoólico, pela a falta dessa atenção, pode trazer uma fatalidade para você e para o seu colega. Então, trabalhamos muito isso para que isso não aconteça. Voltando também até para os colegas que trabalham em um ambiente onshore, né, onde o poço, em alguns momentos, ele sofre alguns influxos indesejado. E isso requer muita habilidade, muita atenção e, acima de tudo, requer muito cuidado para os senhores e as senhoras não acabarem tomando um kick, né, do poço e acabarem sendo algo letal, né, e fatal para vocês. Então,
a questão da atenção, a questão do companheirismo, da empatia no trabalho de vocês, principalmente nesse ambiente aqui, né, no offshore, onde a gente vai estar trabalhando aí durante 30 dias, 16 dias, durante uma jornada de trabalho muito cansativa, em um local que, em alguns momentos, pode ser um espaço confinado para alguns de vocês. E isso, senhores, isso pode trazer alguns danos. E quando se está embriagado, quando você não vai e não cumpre com as diretrizes da nossa empresa, a gente acaba passando despercebido e acaba provocando um erro para o nosso trabalho, para a nossa gestão, para a nossa empresa. E isso traz alguns malefícios, certo? Então, trabalhamos certos, trabalhamos dignos, sem o alcoolismo presente aqui na nossa base, sem incentivação de alcoolismo para os nossos colegas, e que o nosso trabalho requeira muita determinação, longe do alcoolismo, certo, senhores? Isso é o que eu espero de vocês. Um bom trabalho para esse campo operacional, um bom trabalho para esse campo administrativo, que os senhores tenham uma ótima tarde, um ótimo trabalho, e a presença do alcoolismo está fora dos nossos trabalhos aqui, certo? Por isso, como o Gabriel exemplificou, e eu estou só retificando, colocando um ponto final nisso, para que a gente não passe alguns perrengues e mantenha sempre a segurança dos nossos trabalhadores, todos utilizando os próprios uniformes, os próprios equipamentos de proteção individual e os coletivos, e sempre ajudando um ao outro. Desejo um ótimo trabalho para os senhores e até mais.